Essa é a nossa primeira aula da quarta semana, nossa 9ª videoaula. E na semana passada a gente se aprofundou sobre o gênero romance, né? Vimos aspectos do romance, origem do romance, modelos teóricos sobre o romance e também fizemos, espero que vocês tenham acompanhado e gostado, da entrevista com a autora, romancista Ana Paula Pacheco. Nessa semana, o que nós vamos fazer é um movimento análogo em relação ao conto, que é um gênero também muito dileto, muito querido dos leitores, porque é um gênero mais rápido. Então nós vamos olhar alguns aspectos do conto, pensar também na relação entre conto e crônica, pensar em alguns aspectos da teorização do conto. Espero que vocês gostem do que eu preparei para vocês nessas 3 videoaulas da quarta semana sobre o conto. Como de costume, vou começar com uma citação do Edgar Allan Poe, que é, aspas, "A consideração inicial foi a da extensão. Se alguma obra literária é longa demais para ser lida de uma sentada, devemos resignar-nos a dispensar o efeito imensamente importante que se deriva da unidade de impressão. Unidade de impressão. Pois, se requerem 2 assentadas, os negócios do mundo interferem, e tudo o que se pareça com totalidade é imediatamente destruído." Bom, essa citação foi retirada de um texto chamado A Filosofia da Composição, em que o Edgar Allan Poe explica um poema, O Corvo. Mas esse texto, Filosofia da Composição, é talvez o primeiro texto que nós usamos sobre teoria do conto. Por quê? Justamente por conta dessa citação, em que o Poe diz assim, não, a gente precisa organizar as histórias de modo que as pessoas leiam de uma sentada só. Elas têm que começar a história e terminar antes de irem fazer outras coisas. Porque senão, como ele diz ali, os negócios do mundo interferem e você perde esse efeito responsável, ou seja, esse efeito derivado, desculpa, da unidade de impressão. A gente precisa manter esse efeito da unidade de impressão. Em certa medida, o conto é uma narrativa cujo principal efeito é garantido exatamente por essa unidade de impressão, ou seja, por mais que tenham contos longos, que são lidos com mais de uma sentada, contos que você volta, abre, fecha de novo e vai ler de novo, ou vai ler a segunda parte do conto depois, em geral o conto é para ser lido de uma vez só. Ele é um gênero narrativo ficcional conciso. A ideia dele é a concisão. Ele tem os mesmos elementos do romance, já vistos na aula passada, ou seja, narrador, personagem, enredo, tempo, etc, etc. No entanto, a maneira como o conto é conciso, ou a sua concisão, acaba alterando o modo como esses elementos, como essas funções vão figurar dentro do gênero do conto. Vocês estão vendo uma ilustração aí de um livro do Cortázar chamado Valise de Cronópio, e dentro desse livro existe um texto chamado Aspectos do Conto, em que o Cortázar desenvolve uma metáfora muito interessante para pensar a relação entre romance e conto. Diz o Cortázar, se fosse uma luta de boxe, o romance ganha por pontos e o conto por nocaute, ou seja, o conto não tem tempo a perder dentro do seu tecido expressivo. Ele é conciso e, portanto, precisa ser também concentrado. Ele precisa conseguir gerar um efeito rapidamente num espaço de texto muito menor do que o romance. Por conta disso, ou seja, por não ter presente em si aquela obrigação do epos, lembra que eu fiquei aqui um tempinho falando, olha, o romance ele tem que dar conta da vida de uma comunidade, tal, que é o epos, né? O traço característico de uma comunidade. O conto não tem essa obrigação. O conto vai fazer recortes. Ele vai recortar uma personagem, recortar um ambiente, recortar um efeito. E nesse sentido, muitas vezes a natureza desses elementos vai ser alterada, né? Ou seja, se a parte principal do conto é uma ambiência, pode ser que a ambiência tenha importância para o conto mais do que o narrador, por exemplo. Porque o efeito que o conto quer impregnar na alma do leitor é aquela ambiência. É aquela personagem, é aquela passagem de tempo. E esse efeito vai acabar ocupando essa posição de destaque dentro da forma do conto, tá? Bom, mas não é só isso, né? O Cortázar também faz uma segunda analogia, além daquela da luta de boxe, que é muito importante para nós. Ele diz assim, esse movimento do conto de ir circunscrevendo a matéria narrativa até encurtar ao máximo, até tornar ao máximo conciso, ele gera uma outra consequência interessante, que é, em vez de você
restringir aquilo que você está narrando, você expande aquilo que está narrando. O Cortázar diz assim, um conto é como uma fotografia moderna. Ou seja, você tem só um take daquele lugar, ou no caso, como no caso aqui da fotografia do Bresson, você tem só a passagem do ciclista lá embaixo. Mas a história toda desse ciclista, desse ângulo, dessa escada, ela está sendo contada para além dos limites da fotografia. O conto também faz a mesma coisa, ou seja, ele consegue uma enorme profundidade recortando ao máximo, né? É um pouco contraintuitivo, vocês podem estar assim olhando para o alto, mas como assim? Porque o romance é longo e ele tem muito espaço para contar algumas coisas. Por ele ser longo, por ele ser extenso, pela sua extensão, você pode achar que ali vai caber mais certas profundidades do que no conto. Mas o conto é uma espécie de olhar de microscópio sobre as coisas, sobre um efeito, sobre um narrador, sobre uma personagem, sobre um tempo, sobre um lugar, e com isso ele tende a conseguir certas profundidades importantes que o romance, que ganha por pontos e não por nocaute, não consegue sempre, né? Uma outra frase, ainda antes de seguir com os slides, uma outra frase importante é do Cortázar, né? O romance pode te perder por algumas páginas. O conto não tem páginas para te perder. O conto não tem páginas para perder o leitor. O romance, você pode estar lendo um romance e de vez em quando se desligar do romance. E aí ficar 2, 3 páginas fora e voltar. O conto não tem isso, porque o conto tem 8 páginas, 9 páginas, 10 páginas. E isso tem a ver com a concisão do conto e com os efeitos que ele produz. Bom, um outro aspecto que é central, né, é você pensar no lugar do efeito como um elemento textual, estético da forma do conto, né? Ou seja, se eu estava lá elencando narrador, personagem, tarará, tarará, e quando eu estava falando do romance eu não falei sobre efeito, talvez valesse considerar que o efeito apareça como um dos elementos do conto. Ou seja, essa incisividade do conto, essa concentração do conto, essa agudeza do conto, talvez tenha de ser respondida por um elemento formal designado que nós chamaremos de efeito, né? Eu coloquei aqui na ilustração, por exemplo, Venha Ver o Pôr do Sol. Eu não sei se eu conto isso pra vocês, que é o pior spoiler do mundo, assim, eu poderia fazer, acho que não, vão ler o conto. Mas no final do conto, tem uma coisa tão inusitada que acontece no conto, que aquele efeito é o aspecto do conto que nós levamos para depois da leitura. Não é necessariamente o narrador, não é necessariamente a personagem, é aquela sensação. Então é importante pensar se a incisividade do conto, se a concentração do conto não nos leva a considerar efeito uma categoria formal para lidar com o conto. É isso. Bom, uma última maneira importante da gente caracterizar o conto tem a ver com o livro Teoria do Conto da Gottlieb, que é a ideia de unidade de ação. Ou seja, um romance ele pode ter várias unidades de ação. Você pode começar acompanhando um personagem. Ele funciona mais ou menos como uma telenovela. Você acompanha um personagem, depois você acompanha uma outra personagem, acompanha um outro núcleo, acompanha um outro enredo. Eles têm enredos marginais, enredos principais. Tudo isso é possível no romance. O conto, diz a Gottlieb, ele restringe o número de arcos narrativos a poucos ou mesmo um único. Ou seja, o conto está preso nessa unidade de ação. Ele está preso nesse arco narrativo ou raro ou único, né? Ou tem poucos, 1, 2, 3 arcos narrativos, ou tem um único arco narrativo. E isso, mais uma vez, também tem a ver com essa concisão do conto já aventada pelo Edgar Allan Poe na filosofia da composição. Bom, um penúltimo comentário que eu gostaria de fazer, antes de encaminhar para a nossa revisão, é que, nós vamos ver isso na 2 videoaulas para frente, é que as origens do conto são remotíssimas, ou seja, diferentemente do romance, que a gente caminha e chega até, se muito, com Bakhtin na Grécia Antiga, a origem do conto é muito mais antiga do que isso. Mas é importante pensar no lugar do conto na modernidade, isso é, o conto chegou nesse formato que nós conhecemos junto com o romance. No século XIX, a gente chama a produção dos séculos XVIII e XIX de conto clássico, e a gente pode chamar também de conto moderno, aquilo que aconteceu com a forma depois disso. De toda forma, o momento do conto hoje é muito ambíguo, assim. Por quê? Porque o conto já teve escritores extraordinários, né? Machado de Assis,
Kafka, Chekhov, Maupassant, uma série de autores importantíssimos do conto. Mas o lugar do conto hoje é um lugar curioso, assim. Por quê? Porque ele nem é o gênero preferido das editoras e das premiações, por exemplo, e nem é necessariamente o gênero de consumo diário. Ele está num lugar um pouco sinucado, embretado dentro do sistema literário. E é interessante a gente pensar que motivos da nossa vida social levou a isso, né? Talvez, é muito engraçado pensar nisso a partir da duração do conto, né? Ou seja, talvez a gente não tenha nem mais tempo para aquele intervalo de conto, do tempo da vida reservado para o conto, né? O povo falava, não, é para você sentar numa carruagem e ao se levantar já ter lido o conto. Senta num banco, no que se levanta já leu o conto. E talvez a gente nem tenha mais esse tempo, o que leve o conto a um lugar esquisito dentro da contemporaneidade. Uma outra possibilidade, e a última reflexão que eu queria colocar, é a diluição do conto, sobretudo no Brasil, em relação com a crônica, né? Já aviso de antemão, esse é um debate longuíssimo, não vai dar para ter aqui, mas o conto é um gênero formal distinto da crônica, né? Ele não dá para ter aqui porque não é nosso objetivo, né? A crônica nem está prevista no programa como um gênero da teoria da literatura. Mas no Brasil é um gênero, enfim, que vicejou pelo menos desde os anos 30 até os anos 80 ou anos 90, e ainda tem enormes cronistas importantes, José Faleiro, Antônio Prata, Marta Medeiros, Tati Bernardi, enfim, tem uma série de cronistas importantes atuando hoje. Mas é importante dizer o seguinte, de que a entrada da crônica no sistema literário brasileiro, a importância da crônica também coloca o conto em um outro lugar, né? Mas são gêneros distintos. Vou fazer aqui algumas observações pontuais. Na crônica, o pacto ficcional não é tão explícito, né? Ou seja, o pacto ficcional do conto, isso aqui é uma história inventada, é mais explícito. A gente consegue distinguir o narrador do conto com a persona da crônica, isto é, na crônica você encontra aquela voz andando no mundo. Se você não gostou de uma crônica, supostamente você pode mandar um e-mail para a pessoa e dizer, olha, não gostei daquela sua crônica. Porque as vozes da crônica, a princípio, respondem às vozes daquela pessoa no mundo, né? A matéria da crônica é mais ligada ao cotidiano, mais ligada ao presente fugidio, né? Ao tempo histórico fugidio, enquanto o conto tem mais liberdade para formular outros tempos. E o lugar de publicação da crônica inicialmente é o jornal, né? Que também tem a ver com o seu caráter provisório, assim, enquanto que o conto não. O conto nasce no livro, eventualmente numa revista literária, mas o lugar dele é o do livro, né? Mas o que é importante para nós é quais os impactos da crônica no conto no Brasil, né? Ou seja, as outras sociedades letradas não têm a crônica nesse mesmo lugar que nós temos. E quais os impactos que a crônica gerou no conto nesse sistema literário. E espero que eu tenha feito, ao longo desses minutos, algumas coisas com vocês. Primeiro, conhecer uma possível definição de conto e entender qual é o alcance dessa definição de conto, né? A partir do Poe, a partir do Cortázar, mas não só. Ver alguns elementos do conto que são específicos do conto, né? Lembrando que ele compartilha dos elementos narrativos do romance, concisão, brevidade, enfoque mais restrito, efeito e unidade de ação. E por fim, de maneira muito sumária, mas eu espero que profícua, né? Ou seja, espero que vocês, a partir dessas diferenças entre conto e crônica, pensem no lugar do conto na sociedade brasileira a partir da crônica. A gente viu algumas diferenças patentes entre conto e crônica, justamente para tentar entender como que essas duas coisas soam para o leitor brasileiro, o leitor desse sistema literário. Muito obrigado pela atenção, revejam as aulas sempre que precisarem, acessem os monitores e o professor, porque estamos sempre à disposição de vocês, e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.